A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus, e na leitura bíblica de hoje, na nossa meditação, iremos falar acerca da unção de Davi. Para falar acerca da unção de Davi, vamos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esses versículos no qual acabamos de meditar fala acerca da unção. A unção de Davi. Davi, que era o menor da casa, o menor entre todos os seus irmãos,
nem mesmo o pai Jessé o chamou para aquele banquete com o profeta Samuel. Davi estava no campo cuidando das ovelhas, apacentando o rebanho de seu pai Jessé. Mas Deus, ele não escolhe, ele não vê como vê o homem. Ele não escolhe da forma que o homem escolhe. Enquanto Jessé só apresentou os 7 filhos que estavam ali, e Samuel, quando olhou para Eliabe, devido à sua estatura e aparência, Samuel pensou que fosse Eliabe, o mais velho, devido à sua estatura, devido à aparência, volto a dizer, de Eliabe. Mas o Senhor disse a ele: não é este. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E passaram-se diante do profeta Samuel os 7 filhos de Jessé que ali se encontravam. Nenhum deles foram escolhidos, porque Deus já havia escolhido Davi. Davi, o menor da casa, Davi, o pastor de ovelhas, que estava no meio das ovelhas, quando passaram-se diante do profeta Samuel os 7 filhos de Jessé, que estavam ali, e o Senhor não os escolheu. Samuel disse a Jessé: acabaram-se os jovens, e ele disse a outro: ele está no campo apacentando o rebanho. Mas Jessé, nem mesmo ele, havia escolhido Davi para estar ali com eles, para apresentá-lo também, como apresentou os outros filhos, ao profeta Samuel. Nem mesmo Jessé o escolheu para estar ali. Ele estava junto às ovelhas. E ele disse ao menor, e o profeta Samuel disse: não nos assentaremos em volta da mesa enquanto ele não chegar. E quando mandaram chamar Davi, quando Davi entrou, o Senhor disse ao profeta Samuel: é este ungeu. E quando o profeta Samuel derramou a unção sobre Davi, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Quando Davi recebeu a unção, o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi, naquela primeira unção que Davi recebeu da parte de Deus. Foi a primeira unção de Deus recebida por Davi. Mas falando sobre Davi, foram 3 unções recebidas por Davi da parte do Senhor. A unção é o que tornava Davi o legítimo rei de Israel, que lhe dava autoridade como rei de assumir o trono. Era a unção de Deus sobre a sua vida. Davi, ele havia sido escolhido por Deus e ungido de forma legítima pelo profeta Samuel. O profeta Samuel que recebeu a autoridade de Deus para ungir Davi. E Davi, ele recebeu aquela unção, Davi sendo ungido pelo profeta Samuel como rei, na casa de seus pais, entre os seus irmãos. A palavra de Deus diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos,
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A primeira vez que Davi foi ungido rei, a primeira unção que ele recebeu foi diante dos seus irmãos, quando o profeta Samuel obedeceu a ordem de Deus, ungindo a Davi. A primeira unção. Essa unção representava diante deles que Deus o havia escolhido. A escolha de Deus a Davi entre os seus irmãos, entre, podemos dizer, todos os homens de Israel. Deus havia escolhido a Davi e provou isso, ordenando ao profeta Samuel que derramasse sobre ele a unção profética, a unção que Deus deu ordem a Samuel para derramar sobre a cabeça de Davi. Ali Davi estava sendo capacitado pelo Espírito Santo que se apoderou dele para realizar o que Deus tinha para fazer por seu intermédio. Deus estava, através daquela unção, mostrando que havia escolhido Davi para se assentar sobre o trono de Israel e também o capacitando por meio daquela unção, a unção profética. E a unção real, quando Davi foi ungido em Hebrom sobre a tribo de Judá. Primeiro, a palavra de Deus. Primeiro nós falamos sobre a unção profética em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. E a unção real, quando Davi é ungido rei em Hebrom, sobre a tribo de Judá, segundo Samuel, capítulo 2, versículo 4. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Considerando Davi, ele era um jovem de mais ou menos entre 16 a 17 anos, quando ele foi pela primeira vez ungido por Samuel. Davi já havia mais ou menos, tinha essa idade, quando ele foi ungido pela primeira vez, recebeu a unção profética, mais ou menos entre 16 a 17 anos. E a unção que ele recebeu dos cidadãos de Judá em Hebrom, quando ele recebeu a unção como rei da tribo de Judá, já havia se passado 14 anos quando ele foi ungido rei de Judá. E Davi reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 11, Davi não se precipitou para assumir o controle da nação inteira, porém buscava a direção do Senhor, até chegar o momento de sua total coroação sobre toda a nação de Israel. A palavra de Deus descreve que Davi ele foi estabelecido sobre Judá como rei, foi constituído rei da tribo de Judá. Foi a unção real que os homens daquele lugar, eles ungiram a Davi como rei da tribo de Judá. E a terceira unção foi a unção sacerdotal.
Davi foi ungido rei sobre toda a nação de Israel. Quando ele foi ungido rei sobre toda a nação, está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 5. E após essa unção, foi que Davi, ele conseguiu levar de volta a Arca da Aliança ao Monte Sião e restabelecer o culto ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 19. Quando Davi, ele foi ungido sobre toda a nação, constituído como rei sobre toda a nação de Israel, ele então determinou que seria restabelecido o culto e a arca de Deus retornaria novamente para o meio do seu povo. Entendemos que Davi, ele teve 3 unções: profética, real e sacerdotal. Foi a 3ª unção. Quando ele se estabeleceu, foi constituído rei de todas as tribos de Israel. As tribos foram até Davi, a Hebrom, e falaram a ele: eis-nos aqui, teus ossos e tuas carnes somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Quando Davi, ele assumiu de forma total e completa o reino de Israel. Foi a 3ª unção, a unção sacerdotal. Chegamos à conclusão, assim, que a unção de Deus estava sobre Davi. A unção de Deus, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Desde a primeira unção, o Espírito Santo já se apoderou da sua vida. Essa unção que fez com que Davi tivesse a coragem para lutar, para guerrear contra Golias, aquele gigante filisteu. O que lhe deu coragem foi a unção de Deus, a unção do Senhor que estava sobre ele. Porque quando aquela primeira unção foi derramada sobre a sua cabeça pelo profeta Samuel, o Espírito Santo já se apoderou da sua vida, já o capacitando, fez com que ele tivesse coragem, após aquela unção, de enfrentar no nome do Senhor aquele gigante filisteu. A coragem de se apresentar para a guerra. O que levou Davi a ter coragem de se apresentar para guerrear contra aquele gigante filisteu foi o Espírito de Deus que estava sobre ele. O Espírito de Deus, ele nos encoraja. O Espírito de Deus, ele nos capacita, nos fortalece. O Espírito de Deus, ele tira do nosso coração o temor. O temor é daquilo que o inimigo planeja contra a nossa vida. Nós, logicamente, não subestimamos o inimigo. Sabemos da capacidade do inimigo de destruir, se não for Deus em nosso favor, a agir, a pelejar por nós e nos dar a vitória, o livramento. Davi sabia que ele teria que enfrentar um terrível inimigo,
Mas o Espírito de Deus que estava em Davi o encorajou e fez Davi entender, mesmo que era terrível aquele inimigo, o seu opositor, fez Davi ter a certeza que Deus estava com ele, que ele não estava só, não seria ele a vencer o inimigo, mas Deus venceria o inimigo por ele. E nós também não estamos só. Deus, Ele está conosco, e quem vencerá por nós os inimigos que têm se levantado é o Senhor. Quando Davi disse que do Senhor é a guerra, o Espírito de Deus que estava sobre ele fez ele ter essa certeza que a guerra pertencia ao Senhor e não a ele. Enquanto outros homens de Israel, do exército de Israel, estavam recuando, temendo o inimigo, Davi, ele teve coragem. Mas o que fez Davi ter coragem para enfrentar aquele gigante foi a unção de Deus, o Espírito de Deus que havia se apoderado da sua vida. A unção de Deus fez Davi ter a coragem. A unção de Deus nos faz termos a coragem para enfrentarmos no nome do Senhor o inimigo. A unção de Deus nos faz nós confiarmos no Senhor e entendermos que a batalha pertence ao nosso Deus. Davi, ele tinha uma experiência com Deus, uma comunhão com Deus. Sempre estava na presença de Deus. Davi, ele tinha experiência com Deus quando apacentava o rebanho de seu pai Jessé. Muitas vezes teve, como ele disse a Saul, quando se apresentou a Saul, ele teve que enfrentar o leão e o urso para defender, proteger o rebanho. E ele entendeu que Deus é que estava com ele, fazendo com que ele conseguisse forças para enfrentar o leão e o urso. E Davi, se o Senhor, ele tinha em seu coração, se o Senhor havia sido com ele, ele sendo um simples pastor, conseguindo o livrando, e ele havia muitas vezes conseguido livrar as ovelhas do leão e o urso, ele tinha certeza que o mesmo Deus o livraria daquele gigante filisteu, derrotaria aquele gigante filisteu que estava desafiando, afrontando o exército de Israel, porque o exército de Israel, eles serviam, temiam, o Deus que eles serviam tem todo o poder. Não era um exército qualquer, não era o exército que servia a outros deuses, mas o exército que servia ao Deus que tudo pode realizar, que tudo executa. Nós também servimos a um Deus que tem todo o poder. Não podemos, sim, logicamente, subestimar o inimigo. Temos que entender que o inimigo, ele se levanta tentando de todas as formas destruir. Mas nós temos que confiar no Senhor, não temermos os gigantes. Davi, ele não temeu o gigante porque ele sabia que Deus estava com ele. E nós também não há por que temermos gigantes que têm se levantado. Nós também podemos ter a mesma certeza que Deus está conosco. E quem irá prevalecer será o Senhor. Eu não sei o gigante que está te afrontando, qual o gigante que tem afrontado a sua vida. Davi e o exército de Israel estavam sendo afrontados por Golias, aquele gigante filisteu, aquele soldado acostumado a vencer muitas batalhas, estava afrontando o exército de Israel, porque ele não sabia que quem iria defender o exército de Israel é aquele que nunca perdeu uma batalha. E Satanás, ele se levanta, gigantes se levantam, se opõem, afrontam
porque não sabem que quem irá vencer essa batalha por nós é o Senhor. E Deus, o Deus que encorajou Davi através da unção do Espírito Santo, é o Deus que nos encoraja também, através também da unção, do poder, do Espírito, também nesta noite. Esse mesmo Deus nos encoraja para nós não nos preocuparmos com os gigantes, com os desafios dos gigantes, as afrontas dos gigantes, porque o gigante, aquele filisteu, ele desafiou a Davi, mas Davi, ele sabia que o Senhor estava com ele. Quando Davi, ele se apresentou para enfrentar aquele inimigo, aquele adversário, Davi, ele estava confiando no Senhor. E Davi, ele não se rendeu diante daquele gigante. E o Senhor, ele está nesta palavra falando conosco também, que ele nos encoraja para nós não nos rendermos aos gigantes que têm se levantado contra nossa vida. Aquela peleja não era de Davi e essa peleja também não é nossa. E Davi, quando ele recebeu aquela unção, o Espírito de Deus se apoderou dele, o Espírito de Deus o encorajou, o fortaleceu, estava preparando Davi para o que ele teria que enfrentar. Davi jamais pensou que teria que enfrentar aquele adversário filisteu, mas quando Davi recebeu a unção, ele já estava preparado para enfrentá-lo, para ter a certeza que Deus estava com ele e não temer a afronta daquele gigante. E o Espírito de Deus também está sobre as nossas vidas. Essa mesma unção que nos encoraja a enfrentarmos o adversário das nossas almas, porque esse gigante, esse adversário de nossas almas é Satanás. Ele se levanta, o seu plano é destruir, mas o Senhor está nos dizendo para nós não temermos os gigantes, não temermos as afrontas do gigante, porque Deus, através do seu Espírito Santo, ele hoje nos fortalece, nos encoraja por meio do seu Espírito para vencermos a todos os gigantes que têm se colocado em oposição a nós. Vamos agora clamar a Deus, pedir a esse Deus que tem poder, para que ele jogue por terra, para que ele peleje contra todos os gigantes que têm se levantado e nos dê vitória. Senhor meu Deus, clamamos pelo sangue do teu Filho Jesus, para que o Senhor jogue por terra todos os gigantes, ó Deus, que se levantaram, que estão em oposição, que estão desafiando, afrontando, tentando, ó Deus, nos destruir, nos atingir. Mas nesse clamor pelo sangue de Jesus, suplico, ó Deus, entra nessa batalha. Essa batalha não pertence a nós. Como Davi disse, que do Senhor é a guerra. Ó Deus, do Senhor é a guerra. Ao Senhor pertence a batalha, a peleja, não a nós. Meu Deus, que tudo que tem se levantado, se colocado em oposição, que esses gigantes que têm se levantado, o Senhor possa guerrear contra eles e jogá-los por terra. Diante do Senhor isso não é nada. Diante do Senhor esses gigantes não são nada. Deus poderoso, Deus tremendo, venha vencer essa guerra, essa batalha em nosso favor. Ó Espírito de Deus, que através do teu poder o Senhor venha nos conceder graça, nos fortalecer, nos dar coragem, nos capacitar para lutarmos, ó Deus.
Sim, meu Deus, para não temermos o inimigo, nos reveste com o teu poder, derrama sobre nós a unção do teu Espírito Santo, a unção que encoraja, a unção que fortalece. Ó Espírito Santo, que seja o Senhor a se apoderar das nossas vidas. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor comece agora a agir, comece agora a agir pelo teu poder e canta sob as nébias, jogando por terra todos os gigantes, tirando todos os impedimentos do caminho. Ó Deus Santo, Deus de poder, através do teu Espírito Santo, o Senhor nos encoraja e nos faz, ó Deus, termos a certeza que quem vencerá essa batalha por nós é o Senhor. Como Davi, ele foi contra aquele gigante com a certeza que o Senhor venceria aquele gigante, o destruiria e entregaria a vitória nas mãos do teu povo. Como ele disse, o Senhor salva, não com lança, não com espada. E ele disse também que o Senhor naquele dia iria mostrar a todo o povo que do Senhor é a guerra, ao Senhor pertence a peleja, a batalha. Ó Deus, entra nessa batalha, que seja o Senhor a guerrear. Quantos agora preocupados com os gigantes que têm se colocado no caminho, quantos agora, Deus, preocupados com as afrontas do gigante, ó Deus Santo, mas que possamos, ó Deus, confiarmos em Ti, sim, através do Teu Espírito Santo, confiarmos no Senhor, que o Senhor vencerá essa batalha, essa peleja por nós. Meu Deus, entra nessa batalha, vai jogando por terra todos os gigantes que têm se levantado. Oh Deus, que é fogo, que é poder, no nome de Jesus, ó Deus, joga por terra toda a oposição do inimigo. Vence, Deus, essa peleja, essa batalha por nós. No nome de Jesus, nos dê vitória, o grande livramento. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Meditamos na palavra de Deus sobre a unção de Deus que fortalece, a unção de Deus que capacita, que encoraja, a unção de Deus que nos dá força para nós não nos intimidarmos, nos dá coragem para não ficarmos intimidados com as afrontas do inimigo que constantemente se levanta contra nós, que nos fortalece para nós não nos rendermos diante dos gigantes que têm se levantado contra a nossa vida, nos fortalece para que possamos crer no Senhor, na vitória que vem do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais estarei no nome do Senhor Jesus na live O Grande Clamor da Madrugada. A partir das 3 da madrugada estarei orando e meditando na palavra de Deus na madrugada, junto com todos vocês. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.